Bom dia, família de Zoom. Bem, o culto de hoje vai ser dividido em duas partes. Eu acho que era a informação de quase toda a gente que há 5 meses eu estive em São Tomé, minha nação, para quem não sabe. E o líder nacional também me pediu que era para fazer um pouco, partilhar um pouco convosco aquilo que foi São Tomé. Para iniciar, também tenho tido todos os dias imensas coisas. Eu queria partilhar uma história. Em 2023, fez a visita lá, também ofereceu, a nossa mãe ofereceu o nome do Centro Hyojong, Centro Hyojong. Existem lá escritórios da FPU, Federação das Mulheres, o ISP, e também tem a escola. Hoje nós temos uma escola no qual tem aula de informática, inglês, francês, pastelaria, então foi um presente que a nossa mãe nos deu em 2023. Mas só que pronto, a nossa mãe não nos dá só presentes, mas ela também dá ordens, né? Porque pronto, o que vem da nossa mãe é ordem, tem que ser feito é absoluto. Então, o reverendo Song tinha oferecido 30 hambúrgueres para os membros numa noite de conversa e tudo mais. E o que ele disse, depois de dar esses 30 hambúrgueres, é que a nossa mãe disse que esses 30 hambúrgueres transformariam em 300 membros que a nação de Santo Tomé teria de conseguir até a entrada de Chongong. Então, até a entrada de Chongong, a nação de Santo Tomé tinha conseguido 300 membros. Então, imagina o trabalho que teria que ser feito, está sendo feito, para conseguir alcançar essa meta que a nossa mãe nos deu. Então, no ano 2019, quando eu iniciei a minha vida espiritual, quando eu nasci, quando a nossa mãe estava em Santo Tomé, tinham feito o acampamento de férias, o Summer Camp, e infelizmente eu não tive a oportunidade de participar, e como vocês sabem, o presidente Matsuda, que é o presidente internacional da OSP, foi ele quem guiou todas as atividades, junto com outras atividades que se fizeram sentir, porque a nossa mãe também foi para Santo Tomé naquela época. Então, 5 anos depois, esse mesmo evento se repetiu. É para jovens das escolas. Normalmente, a OSP, sabemos que a OSP trabalha mais social, educação dos jovens das escolas, clube do OSP nas escolas, então a OSP é mais do lado externo. Então, parece ajudar nós escolhemos primeiramente um distrito, porque São Tomé tem 6 distritos, no qual a situação mais precária, e depois tentaríamos ajudar. Nesse caso, nós fizemos a pintura também. Essa, basicamente, pode escrever em minha, porque sou eu quem estou a falar, né? Mas, enfim, nós fizemos a pintura de algumas escolas. Esse foi o distrito em que participei, fiquei na capital, e nós tentámos fazer, vocês podem ver um antes e depois, como é que ficou. Fizemos esse trabalho durante 10 dias. Essa é outra escola, um outro grupo, sempre haviam missionários, porque também foram lá missionários, e os jovens no qual nós escolhíamos, que eram selecionados pelas escolas para trabalharem junto conosco. Então, basicamente, foi isso, vocês podem ver a diferença do antes e depois. Os muros, eu sei que vocês conhecem a situação da África. A África não é como aqui, que as coisas são totalmente diferentes, né? A situação lá é diferente. E a escola, por exemplo, lá tinha um muro baixo no qual ladrões poderiam entrar e depois, durante o momento em que não havia aula, por exemplo, poderiam entrar, roubar, e já aconteceu várias vezes. Então nós levantamos o muro. E depois também, uma das atividades que nós fazíamos era a limpeza, eh, porque a nossa mãe também, ela aconselhou, né, aos membros da África que pudessem lançar uma campanha através do Reverendo Sakua, que é o responsável de Chon Shimon na África, para poder fazer com que a África seja uma África limpa, uma África asseada. Então, a campanha de limpeza também tem sido algo que nós temos feito frequentemente. Então, eu também fui responsável da cozinha
durante esse acampamento. Como vocês podem ver, essas são as mamás também que trabalharam junto comigo. Também houveram momentos de Tongil Mudo, nós ensinamos Tongil Mudo para os jovens. Também haviam noites culturais, momentos de dança, jogos. Demos também presentes para alguns dos vencedores e também tinha um momento de educação, que é a educação de caráter que nós implementamos para os jovens também durante esses 10 dias, porque como a nossa mãe acabou de falar, né, o testemunho não pode ser feito apenas pela Federação das Famílias, mas também por todas as organizações, e cada uma delas da sua forma, como trabalha. Então, essa é a forma no qual a YSP trabalha também para testemunhar os jovens, porque não é só fazer trabalhos externos e depois ficar só no externo, é fazer com que eles também possam vir para a Federação das Famílias. Então, no final de todo o trabalho, né, tem muito mais fotos, mas eu não consegui colocar todas. E no final das atividades, nós colocamos uma placa em cada escola que mostrava a nossa marca. Toda a gente que vai para a escola sabe que foi a Federação de Jovens, a Associação de Jovens Estudantes para a Paz Mundial e Unificação, quem deram a contribuição para poder fazer com que a escola estivesse no estado em que está hoje, e os diretores ficaram muito gratos a um diretor que até chorou no distrito, porque nunca havia uma organização, nunca houve uma organização que tivesse feito algo assim pela escola, e ele ficou muito emocionado. Então, depois fizemos uma reunião de balanço sobre aquilo que foi e os próximos passos para, depois de terminar, né, como eu disse, o objetivo não era só fazer aquilo, mas também permitir com que os jovens no qual estiveram connosco pudessem também ser de alguma forma membros. E fizemos e fazíamos sempre aos domingos reuniões de balanço com os líderes. E depois também, como eu disse, o objetivo era fazer com que esses jovens viessem para a Federação das Famílias. Então, o que nós fizemos foi, no final do Summer Camp, nós apresentamos a Federação das Famílias, nós falamos do movimento de uma forma mais profunda, de forma que eles compreendessem realmente qual é o nosso objetivo e que não ficasse só naquilo que era trabalhos sociais, educação de caráter, que é um pouco mais externo, e convidámos-lhes para um seminário no qual foi um seminário de 8 dias. Então escolhemos os jovens maiores de 18 anos que podem compreender já o princípio divino e também potenciais candidatos para a bênção futuramente também, né? Então fizemos seminários de 8 dias e também vários seminários de 3, um dia com eles. E eu posso vos dizer que na escola onde eu estive, hoje tem um candidato para a bênção em 2025. Adieu. E depois, obrigada. E depois nós também na Federação das Famílias fazíamos sempre testemunho. Um, São Simone, que não falta, né? Eu não sei se os membros têm conhecimento, mas as vigílias de São Simone têm sido feitas todos os dias na Coreia e na África não tem sido diferente. Então nós temos vigílias de São Simone todos os dias mesmo. E às sextas-feiras nós fazemos a vigília conectada com a Coreia. E não foram dias fáceis, não têm sido dias fáceis, até porque nós estamos há poucos dias da entrada de Chongqing, então foram realmente momentos intensos. Depois nós dividimos por grupos de forma que não pudesse ficar muito cansativo para os membros, porque algumas pessoas, principalmente os mais velhos, ficaram doentes, então fazíamos um dia para um grupo, outro grupo, e assim fazia mais ou menos um balançozinho. E depois, como eu disse, a nossa mãe, ela pede para que a África possa ser uma África bonita, uma África limpa, sem lixos. Nós sabemos que há malária na África, então a nossa mãe, ela pediu para que nós pudéssemos fazer essa campanha de não ao lixo na África, e nós temos feito isso constantemente. E depois também algumas atividades em que eu fiz parte, como a Federação das Mulheres, e também eu fazia parte, sendo a outra boca do líder nacional, que é congolês, que não fala português, fala francês, traduzindo, e também apresentações de música, e depois também a FPU,
que realizou alguns dos eventos que eu participei. Pronto, até a minha chegada já tinham feito alguns eventos, e esse foi uma reunião familiar interreligiosa. Lá tem líderes de várias igrejas, católica, budista e por assim vai, adventista. Então, basicamente foram esses 5 meses. Houveram outras atividades também, né? Mais internas, e durante esses 5 meses eu posso dizer que eu consegui firmar mais a minha relação com os pais celestiais, porque quando nós estamos conectados, de alguma forma, nas atividades, fazendo o que os pais celestiais querem, o que os verdadeiros pais querem, a nossa fé, a nossa espiritualidade também aumenta. Então, eu posso dizer que esses 5 meses foi bastante importante para mim durante esse tempo, e eu sou muito grata a Deus e aos verdadeiros pais por isso. E uma experiência que eu posso vos contar antes de falar do meu tema é que eu conheci a Sala John Chivone em Portugal, porque a Sala John Chivone em São Tomé, não sei se vocês viram lá em cima, foi inaugurada em março, e sinceramente eu não compreendia 100% aquilo que era o valor, ou aquilo que era o John Chivone, o que o John Chivone é realmente, e por que a nossa mãe implementou o John Chivone. Mas, ainda sem ter essa informação, sem saber a 100%, desde que eu cheguei, eu sempre ouvia um Ri e outros irmãos dizendo sempre: Olha, Melissa, vai lá na sala de Anchiwanora, é uma sala muito poderosa. Muitas coisas que nós podemos orar lá e nós conseguimos, não sei o quê. E pronto, eu acreditei, até porque tudo que os nossos verdadeiros pais falam ou dão para nós temos que aceitar de todo o coração e fazer com toda a obediência, nem que a gente não compreenda. E eu fui, orava. E uma das minhas orações na sala de São Shimon foi que eu determinei mesmo, eu disse que até o final de 2024 eu quero ir para Santo Tomé. Eu não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha nada, até nem tinha documentos. Eu há pouco tempo consegui a residência CPLP, mas eu determinei, eu disse que eu iria e eu fui. Então, eu posso dizer que a Sala de Chivone realmente é poderosa, e não só por minha experiência, todas as sextas-feiras, todos os dias, porque nós também conectamos com a Vigília da África, tem sempre pessoas que dão testemunho acerca da Sala de Chivone. Então, é a providência atual, então que nós todos possamos aproveitar o poder que essa sala tem. E eu sei que esse não é apenas o único milagre que realizou na minha vida, eu sei que vão realizar muito mais, e também na vida de todos aqui. Então, o tema que eu escolhi hoje foi a providência, mais centrada no a mudança de paradigma na providência. Eu, quando recebo um pedido para dar uma conferência ou falar alguma coisa, eu sempre pergunto aos pais celestiais o que é que ele quer que eu fale, o que as pessoas precisam, ou o que é preciso falar nesse momento. Porque, pronto, nós sabemos que nós estamos numa época bastante importante e que convém mais falar de coisas que têm a ver com essa época, convém mais falar de coisas que nos ajudam a compreender mais a época que nós estamos. E eu pedi inspiração, né, durante esses tempos, quando o tio Sérgio me disse que eu iria falar, e a inspiração que eu tive foi falar sobre a providência, mais detalhadamente na mudança de paradigma na providência. Primeiramente, eu vou ler. Foi uma tradução em francês, eu sei que algumas palavras são assim, mas eu depois vou explicar também. A providência designa a ação sobre o mundo de uma vontade exterior, não humana, transcendente ao homem, que orienta os acontecimentos para fins. É a obra de Deus que conduz com sabedoria e amor a história da restauração da humanidade decaída para o objetivo original da criação. Não se trata de uma questão de destino ou acaso. Para os religiosos, a divina providência designa o controle total com que Deus se apodera dos homens e mulheres de boa vontade para que trabalhem para este objetivo eterno e para que através deles venham o reino dos céus, como Mateus 6, 9 a 10 diz. Né? Então, como nós vimos aqui, a providência é o trabalho de Deus que guia com o quê? Com amor e sabedoria. Retenham bem essa palavra, sabedoria,
né? Para quê? Para cumprir o objetivo de Deus, que infelizmente não foi cumprido. Nós sabemos que há 6.000 anos Deus queria que o mundo fosse o reino dos céus, queria que os homens vivessem em alegria, amor e a união, e infelizmente não foi possível por causa da queda. E desde os 6.000 anos até aqui, Deus tem procurado trabalhar para que pudesse conseguir restaurar o mundo. Embora tenha sido difícil, por quê? Porque Deus sempre fez o papel dele, mas ele criou o homem com responsabilidade. Ele deu 5% de responsabilidade ao homem e até hoje ele tem sido dependente desses 5% de responsabilidade que o homem tem. E vocês não imaginam, ou nós não imaginamos, porque eu sei que é difícil sentir a dor que Deus sente de 6.000 anos até aqui por não conseguir cumprir aquilo que ele queria quando criou o mundo, quando criou o homem. E e ele trabalhou intensamente, enviou Jesus, nós sabemos o que aconteceu com Jesus, e mesmo assim ele não para, porque o que Deus diz, ele faz, o que ele diz é absoluto, ele vai cumprir. Se ele disse que vai fazer o reino dos céus na terra, vai fazer, e não obstante o que o homem não tem feito, Deus vai procurar sempre formas de fazer com que o homem consiga alcançar a perfeição, consiga alcançar o padrão no qual Deus queria que alcançasse no início e que nós possamos viver em harmonia e amor. Então, a providência é justamente essa divina ação que leva à providência, esse sonho de Deus a se realizar. Então, essa ação divina só é, portanto, possível através da ação humana, famílias abençoadas centrais, sobretudo, e outras pessoas que trabalham para o mesmo objetivo. Uma única família sob Deus, através do Messias. Deus e os verdadeiros pais tornam-se dependentes do homem para completar o objetivo da criação. Isto torna o homem corresponsável da restauração. Então, como nós sabemos, nós estamos no segundo plano da vontade de Deus, porque a vontade de Deus era o mundo ideal, o mundo original. Mas, infelizmente, hoje nós estamos num plano secundário que é a restauração, no qual Deus depende de nós. E aqui frisou muito bem que, sobretudo, as famílias abençoadas centrais, porque nós estamos a falar no tempo dos verdadeiros pais, né? Porque nós não estamos a contar a história novamente, porque eu sei que a maioria aqui já sabe, algumas pessoas que são novas, eu espero que um dia possam se interessem para que um dia possam compreender mais, possam estudar o princípio divino. Eu vejo também aqui caras novas. Então, Deus ele tem procurado fazer isso através das famílias abençoadas centrais, hoje, na era dos verdadeiros pais. Então, a providência atua sobre os homens e mulheres presentes aqui e agora. Quer dizer, essa expressão, uma vez o meu líder estava a explicar isso, porque normalmente quando os missionários, por exemplo, são enviados para um país ou outro, muitas das vezes, quando nós fazemos, por exemplo, reuniões, partilhas, algumas coisas, ok, eles estão a trabalhar no lugar onde estão, mas às vezes a sua mente, o seu coração está na sua nação. Uma vez nós pedimos, por exemplo, para fazer um relatório, achei uma partilha, e haviam membros brasileiros, mas em vez de falar sobre aquilo que estava acontecendo no local da missão, estava somente no seu país, sim, a nossa nação, a gente pensa, mas Deus disse, se tu estás aqui para trabalhar, é aqui e agora. É igual aos cadetes, por exemplo. Eles estão a trabalhar em Portugal hoje, então é aqui e agora, não é na Coreia. Então, é basicamente isso. Mulheres presentes aqui e agora, fazendo emergir a individualidade de cada um. Claro, porque cada um é corpo individual de verdade, cada um é como é, e é sobre isso. E a Providência tem total consciência disso e é assim que nós temos de estar a trabalhar. O homem é livre de assumir ou não esse papel. Deus, independentemente de colocar o homem na linha da frente para trabalhar para a providência e tudo mais, ele não impõe que o homem possa trabalhar para a providência, ele deu o livre-arbítrio. Aliás, infelizmente, foi isso que fez com que, pronto, aconteceu o que aconteceu na queda, porque onde tem liberdade tem que responsabilidade. Então, independentemente de nós termos esse livre-arbítrio, nós devemos saber que é acompanhado sempre de responsabilidade. Então, o que eu gostaria de falar mais. Falta mais uma coisa para ler. O Criador quer que o homem realize a sua vontade em plena liberdade, como eu já havia dito, amando e obedecendo-lhe em plena liberdade por escolha e não por obrigação. No entanto, este livre-arbítrio tem um corolário que o homem decaído evita com demasiada facilidade, responsabilidade. O homem não deve rejeitar as consequências das suas escolhas para o seu Criador, ou seja, a transferência da responsabilidade que Deus deu ao homem e que ele deve cumprir por ele mesmo. Então, eu expliquei basicamente o que é a providência, como é que Deus trabalha e
Uma das coisas também que acontecem na Providência e que nós constantemente temos visto são mudanças. Mudanças. Mesmo na história do princípio, no princípio divino, pronto, quando fala sobre a mudança de paradigma na providência, mostra sempre que Deus ele usou formas diferentes em cada época, porque o homem foi evoluindo, né? A humanidade foi evoluindo. Hoje nós não estamos, por exemplo, na era de Moisés, no qual se escrevia na pedra, no qual o pensamento era totalmente diferente. Então, Deus ele procura sempre andar o princípio, não é? A providência anda sempre com o avanço da providência, o avanço do intelecto do homem, da era em que nós estamos. Então, por isso há sempre necessidade de mudanças. Até porque, não só por isso, mas porque nós sabemos que Deus trabalha, mas Satanás também trabalha. E sempre que Deus, ele vê que, por exemplo, está numa situação em que ele já vê que Satanás, ou porque não é Deus quem dá a base para Satanás, é sempre o homem que dá a base para Satanás. E sempre que Deus nota, vê que o homem deu a base no qual Satanás pode invadir, o que é que ele faz? Ele sempre muda de estratégia, ele muda de plano. Então, como é que nós lidamos com as mudanças? Como é que nós lidamos com as mudanças? Mesmo o nosso movimento, houve mudança, porque eu nem sequer era membro naquela época, em 1954, 1960, não é? No início da Providência. Nós éramos a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. E depois de alguns anos nós passamos a ser o quê? A Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação. Não é que nós não sejamos. E não é que nós não sejamos uma associação que tem o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo é vivo dentro de nós. Mas existe aquilo que nós chamamos a providência periférica e a providência central. Então, e como eu disse, a providência vai andando com o tempo, vai evoluindo consoante aquilo que Deus vê que é a necessidade de evoluir, de mudar. Então, e hoje passamos a ser o quê? A comunidade sagrada dos pais celestiais. E vocês veem que dentro de cada símbolo há uma imagem, e no último nós sabemos que tem a Johnny Book. Então, nós estamos na era da Johnny Book. Então, quando nós saímos dessa fase para a segunda, a nossa forma de pensar também tem que mudar. Ou seja, nós temos que andar com a evolução. Cada vez que a providência avança, nós também temos que avançar com ela. Senão nós ficamos para trás. A forma que nós pensávamos, talvez, ou as coisas que se faziam, que hoje nós temos coisas, por exemplo, mais importantes, coisas que nos são faladas com mais frequência, ou que nós devemos colocar na linha da frente, nós temos que sair e andar com essas coisas na época no qual nós estamos. Então, a nossa forma de pensar tem que mudar. Nós sabemos que no início eram os verdadeiros pais juntos, não é? E porque nós às vezes pensamos que a morte foi causada pela queda, porque com a queda do homem, por isso é que o homem hoje morre, por isso é que nós perdemos os nossos antiqueridos. Mas não, isso faz parte da criação, até porque Deus criou o mundo físico como apenas passagem para nós, forma de preparação apenas para nós irmos para o mundo espiritual, que é o mundo da eternidade. Então, e isso não seria diferente com os verdadeiros pais, até porque eles têm corpo, têm carne, como nós. E um dia eles acabarão por partir. O verdadeiro pai, por exemplo, já não está entre nós. E hoje nós temos a verdadeira mãe na linha da frente. Eu não estive presente, eu também nem sequer era membro naquela época, né? Quando a nossa mãe, o dia da fundação, fundou a John Ilguk, como vocês veem, né? Segurou o cetro e foi. Mas um dos líderes nos contou a história uma vez numa conferência, que quando nosso pai faleceu, né? Ascendeu para o mundo espiritual em 2012, muitas pessoas se questionavam como é que vai ser agora, como é que vai ser, será que vai ser o, um dos filhos do verdadeiro pai, o mais velho, porque há outros que não estão, infelizmente, mas aqueles que estão lá. Será que vai ser o tal que vai tomar a posição? Porque normalmente, quando um rei, por exemplo, morre, okay, quem toma o poder é o filho, normalmente, né? Nunca é a esposa, é o filho. E as pessoas perguntavam naquela época, mas que assim que os Messias não são só o verdadeiro pai, é o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. É o lado masculino de Deus e o lado feminino de Deus. E que a verdadeira mãe, com certeza, é capaz
é qualificadíssima para estar nessa posição, até porque ela é a esposa. Marido e mulher formam um só, se um não está, o outro está. Então, os membros não compreendiam isso. E a história conta que muitos membros naquela época questionavam quando a nossa mãe tomou o poder, questionavam quando ela assumiu, não é? São histórias, às vezes, que nós, assim, no geral, não sabemos, né? Porque são coisas mais internas, com os líderes, não sei o quê. E eu tive a oportunidade de ouvir essa história. E conta-se que até mesmo um dos filhos do verdadeiro pai, uma vez, quando o nosso pai tinha decretado uma lei que tudo o que teria que ser passado para verdadeiro pai naquela época, tinha que passar, por exemplo, primeiro pela verdadeira mãe. Ele decretou isso naquela época e houveram murmúrios. E um dos filhos, mesmo um dos filhos do verdadeiro pai, o líder nos contou que naquele dia ele tinha questionado porque havia. Eu não sei se era uma época em que havia os Jogos Olímpicos na Coreia, algo assim, e eu lembro que nós tínhamos uma empresa que vende uns refrigerantes, algo assim, tem um nome que eu me esqueci, e nós fazíamos a distribuição para esses jovens nos Jogos Olímpicos. Então, o filho dos verdadeiros pais que estava na posição de responsável das atividades naquela época teve um pouco de dificuldade com o seu staff naquilo que constava a ordem que o verdadeiro pai tinha dado, que qualquer problema que houvesse na organização, em tudo, teria de ser passado pela verdadeira mãe e a verdadeira mãe iria reportar ao verdadeiro pai. Só que aquilo não aconteceu e houveram muitas confusões. E o que o verdadeiro pai fez naquela época foi dissolver totalmente a posição do filho que era responsável naquela época. Porque nós estamos lá para fazer o que os Messias mandam-nos. Até porque não é uma ordem no sentido de nós somos obrigados a fazer. Nós temos o livre-arbítrio, mas se nós acreditarmos que eles são os Messias são absolutos, são em total harmonia com Deus, então o que eles falam também tem que ser absoluto para a nossa vida e nós temos que cumprir a todo custo. Então, infelizmente, é uma das coisas que aconteceu com a mudança do verdadeiro pai na posição e hoje a verdadeira mãe. E nós temos visto a providência avançar constantemente. Nós sabemos que o princípio divino é o livro no qual nós temos como o livro central, não é? No qual nos explica a história da humanidade, o que aconteceu, e ainda vai ser o princípio divino, não vai deixar de ser. Até na semana trespassada, a Bea tinha falado sobre isso aqui, né? Hoje nós temos o Chombo Morom, que é a nossa mãe, mesmo que vocês veem, eu coloquei mesmo assim aberto, porque ainda não está acabado, mas a nossa verdadeira mãe, ela não tem tempo, e ela quer que nós possamos entender, compreender os pais celestiais, os verdadeiros pais, a vida dos verdadeiros pais e a providência central hoje. Não quer dizer que o princípio divino não importa, não tem importância, até porque as pessoas quando entram não conhecem quem nós somos, o que é que nós falamos e tudo mais, e o que nós vamos mostrar para essas pessoas é o princípio divino. Mas como o meu líder costuma dizer, nós estamos numa no nível da Universidade do Princípio Divino, vamos assim dizer, nós, membros, estamos no nível da universidade. E a Universidade do Princípio Divino, hoje, para nós, é o Chão do Morão, que nós temos que centrar, que fala, detalha bastante sobre a criação, a vontade de Deus, os verdadeiros pais, a teologia dos verdadeiros pais. Então, hoje, nós temos outra coisa que mudou bastante, que é a nossa forma de fazer a oração. Antes nós orávamos nosso nome, no nome dos verdadeiros pais. E eu lembro quando isso foi falado, foi numa vigília de sexta-feira da Coreia, e o reverendo Lee Ki-song tinha falado assim, só por alto, porque ainda não tinha sido oficializado, e já ouviam pessoas a falar, ei, como assim? Vai ser difícil? Como é que a gente vai lembrar de falar Santa Mãe Hana, Lima da Hana, não sei o quê? Mas é o que a nossa mãe nos diz hoje e nós só temos que obedecer. Só temos que obedecer. Nós orávamos no nosso nome, Família Abençoada Central Aju, hoje é no nome da Santa Mãe Hana. Porque o reverendo Ligison tinha explicado que hoje todos os olhos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, têm sido direcionados para a Santa Mãe Han, para a Holy Mother Han, para a nossa mãe. Então, ela é a figura central de hoje. Então, as nossas orações, até porque, independentemente de nós orarmos no nome dos verdadeiros pais, hoje os verdadeiros pais está a ser representado pela verdadeira mãe que está em vida. Se nós orarmos no nome dos verdadeiros pais, nosso nome, ok, mas hoje ela diz que se nós orarmos no nome dela, as nossas orações terão mais efeito, porque é a providência de hoje. Então nós temos que lembrar disso. E uma coisa também que aconteceu este ano, né, porque
Foi este ano que a nossa mãe colocou a serpente azul como ah, o animal de guia, porque eu acho que isso é mais na cultura coreana, né? Nós não temos essa cultura, mas nós seguimos isso já no movimento há algum tempo. Houve o tigre, houve a lebre, houveram muitos animais, não é? Que nós pegamos como guia do ano, que vai nos ajudar. Nós vamos pegar as características positivas desses animais e vamos tentar fazer o possível para nos adaptarmos àquilo que eles têm como bom para a nossa vida durante o ano. Então, bem espantosamente, este ano a nossa mãe falou da serpente. E aí toda a gente, serpente? Como assim? Serpente? Porque nós sabemos como é que nós vemos a serpente. A serpente para nós, logo a gente ouve, primeiramente, a serpente que foi dissipada do céu para a terra, Satanás. A serpente que enganou a Eva, a serpente que pica, que mata, a serpente perigosa. Então, a gente já tem uma imagem assim, não consigo ver serpente, serpente, serpente. Mas a nossa mãe disse que esse ano é serpente e é serpente. E por mais que seja estranho para nós, mas a verdadeira mãe sabe porque é que ela disse que é a serpente. Então, nós estamos aqui para ver o lado positivo. Então, ela disse-nos que a serpente é sábia e que esse ano, ela até falou no Peace TV, nós ouvimos, sabedoria. Nós temos que andar com sabedoria nesse ano. Então, até porque nós estamos num ano muito importante. E nós temos que ser sábios como a serpente, nós temos que ter confiança. Uma das características também é que a serpente anda sempre sozinha. Muitas vezes nós podemos pensar que é por egoísmo, porque quem anda sozinho, individualismo, é egoísta para nós aqui. Mas às vezes não é isso. E para a serpente não é sobre isso. É sobre a confiança que ela tem. Ela tem confiança suficiente para estar sozinha. E os nossos verdadeiros pais dizem que nós também temos que ter essa confiança na providência, achar que nós somos capazes e fazer. Às vezes nós pensamos, não, eu não sou suficiente, bom, para os verdadeiros pais. Ninguém aqui é perfeito. Nós todos estamos no caminho da perfeição e estamos bastante longe. Mas o esforço de todos os dias é que nos leva a ganhar, a vencer. E a serpente é totalmente confiante. Então nós também temos que ser confiantes. Confiar que eu, Melissa, eu, Júlio, eu, tia Milu, consigo. E a nossa mãe precisa de nós. Então, e também outra característica é que ela muda de pele, né? Ela vai, depois de um tempo, ela muda de roupa, pronto. Então, nós também temos que ser assim. Quando for para mudar, nós temos que mudar. Hoje nós estamos na época de muitas mudanças. Então, nós temos que ser como uma serpente. Vamos nos adaptar, vamos mudar. Vamos mudar de roupa. Então, que nós possamos pegar essas três coisas, sobretudo as principais, e colocar na nossa vida diária, nossa vida prática. E como eu disse, se nós acreditamos que eles são os Messias, nós temos que ter a obediência absoluta, porque os Messias estão em completa unidade com Deus. Deus é absoluto, os Messias são absolutos, e as palavras também têm que ser absoluto. Essa frase eu vi no grupo da FPU, da lusofonia, acho que foi o tio Sérgio que enviou, eu achei bastante interessante e eu coloquei, porque também estava de acordo com aquilo que eu iria falar hoje. Então, o tempo de Jesus foi a era de acreditar sem ver. Nós acreditávamos sem ver, né? Ou era aquela época, não é? Que toda a gente acreditava sem ver. Mas o tempo dos verdadeiros pais é o tempo, sobretudo a verdadeira mãe na linha da frente, é o tempo de fazer o quê? Sim, era de acreditar mesmo sem compreender. Porque eles são os Messias, são absolutos e nós temos que, mesmo se a gente não compreende, a gente tem que fazer. Na semana passada, o tio Sérgio disse: Olha, não importa o que os verdadeiros pais digam, eu estou aqui e vou fazer. Então nós também temos que ser assim. Não importa o que eles digam, eles sabem porque é que eles dizem e nós só temos é que obedecer, mesmo às vezes sem compreender. E com o tempo a gente vai compreender. Eu fiz muita coisa durante o meu tempo, o meu início da vida de fé, sem compreender. Eu fazia quiomba sem compreender. Eu orava no nome dos verdadeiros pais sem compreender. Mas eu fiz, eu obedeci e com o tempo eu fui compreendendo. Então, é isso que nós temos que fazer hoje. E hoje nós temos o evento que vai acontecer no dia 13 de abril, que é um evento muito importante. Eu sei que muitos de nós temos conhecimento, mas às vezes não entendemos, nem eu que estou aqui a falar, às vezes eu não entendo 100%, mas eu sei que como nós ouvimos ali atrás, nós vamos fazer sem compreender, e com o tempo a gente vai compreender. Então, a nossa mãe vai abrir o Chungung no dia 13 de abril, no qual nós sempre falamos, Deus vai viver no meio de nós. Só que há uma coisa que a nossa mãe tem nos pedido, não é?
que é para nós nos purificarmos. Então, a que nível nós temos de estar a nos purificar? A nossa mãe não nos disse que é para nós deixarmos o nosso trabalho, deixar a nossa escola, deixar a nossa universidade, fazer as nossas coisas, mas nós temos que nos purificar e nós vamos saber como. O Chong Gong, nós sabemos que no tempo de Davi, no tempo de Salomão, nós sempre falamos sobre o templo, né? Mesmo o povo judeu no Egito carregou o tabernáculo que simbolizava o templo, que simbolizava o Messias, e era suposto Jesus, quando nascesse, entrar naquele templo que seria construído pelo rei Davi e pelo rei Salomão. Infelizmente não foi possível. E até hoje Deus nunca teve uma casa, um templo que ele pudesse dizer, não, essa é a minha casa, eu vou estar lá. Até porque os verdadeiros pais nasceram de 1943, 1920, por aí. Então, hoje, através da verdadeira mãe, como ela mesma acabou de dizer, pelos esforços dos verdadeiros pais, pelos esforços da verdadeira mãe, hoje nós temos o templo em que não conseguiram fazer no passado, no qual Deus ele pode entrar e dizer, aqui eu posso viver. E através da verdadeira mãe, que é Messias, que é a verdadeira mãe, que é a filha unigênita, ele vai descer através dela. E nós temos que dar muita graça e glória à verdadeira mãe por isso, porque se não fosse por ela, nós não conseguiríamos. Mas só que uma particularidade que nós não sabemos é que Deus vai ver no meio de nós, não significa que Deus vai ver no meio de nós em geral. É cada um de nós individualmente, depende da devoção que cada um de nós vai colocar. Depende do quanto a gente vai procurar purificar para que Deus possa entrar no meio de nós. Deus não vai num lugar onde tem impurezas, Deus não vai num lugar onde é sujo, Deus tem que ir num lugar onde é limpo, puro, purificar-nos. Então, para que nós possamos entrar no Gong, mesmo, por exemplo, os candidatos à bênção. Lá vão entrar com a nossa mãe, vão estar lá. Mas também podem estar lá só fisicamente, que vão receber a bênção. Mas o que ela quer é interior, é o que nós vamos levar dentro de nós. Então, nós temos que purificar. E como é que nós vamos nos purificar? Nós podemos perguntar. E uma história que eu ouvi há dias pela a nossa, não sei falar isso muito bem, Wonkoche, Cho Wonkoche, é assim que se fala em coreano. Cho Wonkoche é da África. Um, a, a senhora Catrine, nós chamamos Mamá Cati, né? Ela tinha falado uma história que eu achei bastante interessante. Ela tem uma amiga, ela é um dos membros bastante antigos na Previdência, e ela tinha encontrado uma amiga que também está na Previdência há algum tempo, e ela perguntou, uma velha membro, ela perguntou, olha, como é que tu estás, não sei o quê, como é que tu tens te purificado para entrar no Xongong? Qual é o teu... o que é que tu tens feito? Numa conversa amigável, não sei o quê, para entrar no Xongong? E ela disse, olha, eu tenho feito o meu melhor, não tenho pecado, e estou a tentar fazer o meu máximo. E aí ela perguntou, não tem pecado? Como assim? E depois ela perguntou para ela, o que é que tu achas que é pecado? Ela disse, é não magoar o coração dos outros, é não mentir, é não cometer o capítulo 2. Nós sabemos o que é capítulo 2. Aí ela disse, ela riu, mas ela disse assim, tu sabes o que é que o princípio diz que é pecado? Aí ela disse, não, eu não me lembro. Então, a mamãe Cati explicou para ela. Ela pegou o princípio divino na queda, onde fala sobre o pecado e disse, olha, pecado é o ato de violar a lei celestial. É o ato de violar a lei celestial, estabelecer o quê? Uma relação, uma base recíproca no qual Satanás pode agir conosco. E isso não se trata só de capítulo 2, não se trata só daquilo que ela tinha respondido. Começa primeiramente aqui. Começa primeiramente aqui. Então, é todo o ato, seja por pensamento, seja por ação, que nós fazemos, consciente, inconscientemente também, mas, de alguma forma, nesse tempo nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar porque nós estamos há poucos dias da entrada de Chungong. E, embora essa entrada possa ser feita, a inauguração possa ser feita de forma física, o que vai contar mais é aqui, o que é que nós vamos levar. E a nossa mãe tem nos pedido, vamos nos purificar. Os nossos pensamentos e ações devem estar alinhadas
com Deus, devem estar alinhadas com o que Ele quer. Então, a purificação é através do arrependimento sincero que nós vamos fazer. Arrependimento sincero. E nós temos a sala de São Simão, que sobretudo é a providência central de hoje. A nossa mãe nos deu São Simão e até mesmo São Simão nos é pedido que nós possamos orar com força, gritar. Às vezes, eu lembro-me quando os jovens tinham ido para a Coreia, né? Foi também no início, quando eu vim para Portugal, e eu lembro-me do testemunho da Bea, no qual ela tinha falado, foi bastante. Eu me identifiquei porque eu também já pensei assim, porque ela disse que na Coreia as pessoas gritam bastante, oram com muita força, não sei o quê, e ela às vezes perguntava, mas por quê? Será que quando nós oramos, tipo, devagar, nos nossos pecados, Deus não ouve? Deus ouve, claro. Mas não se trata, nós não estamos lá para orar só para Deus, nós estamos lá para lutar contra os espíritos, lutar contra Satanás, contra a energia, porque nós temos 330 mil maus espíritos em nós. Então nós estamos lá para lutar, e no John Shiwon nós temos o verdadeiro Pai diretamente lá, é o escritório do verdadeiro Pai. Nos diz que é John Shiwon. Nós temos Demonim, temos Yojinim, Hunjinim. Então nós estamos lá para lutar, para que esses espíritos possam sair de nós, nos deixar limpos. Então a nossa mãe nos diz, o reverendo Ligação sempre diz, vamos orar como se nós estivéssemos a lutar. Como se nós estivéssemos a lutar, embora seja às vezes um pouco constrangedora, não, o tio Sérgio vai escutar a minha oração, a tia Marta vai escutar a minha oração, eu tenho que orar sozinha, só Deus que tem que ouvir. Nos é pedido que nós possamos gritar, nós vemos na vigília de Chonchwon, na Coreia, gritam, batem os pés no chão, porque nós estamos numa luta, e essa luta ainda não acabou. Então, nós temos que lutar, embora Deus ouve sim as nossas orações, mas é o que nos é pedido, vamos lutar como se nós estivéssemos em guerra. Então, e nós não temos muito tempo. E mesmo a criação do Chon Shimon vai acabar depois da entrada do Chon Won-gong. Vai acabar. E hoje, infelizmente, muita gente não tem essa graça que nós temos. Nós temos o Chon Shimon e nós temos que aproveitar. Sobretudo na África, o reverendo Lee Gison tinha até falado que se os membros pudessem, por exemplo, dar 10 euros para ajudar, para que alguns países que ainda não têm Chon Shimon pudessem construir o Chon Shimon. E, porque depois do John Wong não vai ser mais possível. E os países que têm, Portugal tem, São Simão tem no Porto. Então vamos aproveitar essa dádiva que nós temos, essa oportunidade, porque muitos não têm. Então, ah, e nos perguntar também no João Simão, perguntar a Deus o que é que eu devo mudar. Às vezes nós ficamos lá, nós temos coisas que nós temos que mudar e às vezes nós não temos conhecimento, até porque nós pensamos que o que importa é só a nossa relação com Deus e está tudo bem. Mas não, a nossa relação com Deus sempre foi, aliás, o fundamento de fé nunca teve problema na providência, nós sabemos disso. O problema sempre foi a substância, sempre foi assim, foi nessa área. Nós e as pessoas, nós e os nossos irmãos. Então, esse sempre foi o problema da providência e até hoje tem sido. A nossa natureza decaída não vai ser nós e Deus, vai ser nós e nós. Nós e nós, eu e vocês. Qual é a minha atitude em frente a uma situação em que eu poderia, por exemplo, ser humilde? Qual é a minha atitude quando é o momento de mudanças e eu não quero mudar, quero ser ignorante? Então, isso que é o nosso esforço que nós temos que fazer e perguntar o que é que eu devo mudar? O que é que eu devo mudar? E aí nós vamos ter as respostas. E como eu já tinha falado de John Shiwon, vamos orar no John Shiwon com força e gritar os nomes dos nossos antepassados também que possam nos ajudar, porque eles sabem, até tem uma coisa que eu aprendi, que nós temos que falar com os nossos antepassados e dizer, olha, vocês dependem de nós, vocês sabem que vocês dependem de nós e é através de nós que vocês vão conseguir serem libertos. E vocês têm que nos ajudar, têm que nos apoiar, gritar mesmo o nome dos nossos antepassados no John Shiwon. Então, para aqueles que já têm os seus antepassados libertados, glória a Deus por isso, aqueles que ainda não têm, mas ainda assim, é uma batalha porque ninguém ainda é perfeito. A restauração está a ser feita aqui, também está a ser feita no mundo espiritual. Então, nós estamos a viver na época do ouro e eu, sobretudo, não percebia por que era o chamar a época do ouro, ouro. Nós sempre falamos, estamos na era do ouro, não sei o quê. Esse ouro que nós estamos na era, no qual nos diz, nós estamos na era do ouro. O ouro é a nossa verdadeira mãe. Nós temos orado frequentemente que Deus possa dar vida, saúde, longos anos à nossa verdadeira mãe, porque ela é importante, importantíssima. A providência ainda não acabou, sobretudo porque estamos a poucos dias da entrada de Chongong, todos os membros têm se concentrado suas orações para que a nossa mãe tenha força física, saúde, para que, sobretudo,
para a entrada de Wollongong seja vitoriosa, né? E outras metas que nós temos. Então, o ouro que nós temos hoje nessa época é a nossa verdadeira mãe. Então, vamos unir a nossa verdadeira mãe. E unindo é fazendo o quê? É fazer o que ela quer, é fazendo o que ela pede, é fazer o que a providência hoje pede. Então, nós estamos na época do ouro, e esse ouro, daqui a algum tempo, já não estará conosco. E o épico da América aconteceu há alguns dias, né? O evento épico da América. A nossa mãe não conseguiu estar presente, né? Ah, infelizmente, por causa de saúde e não sei o quê. E os membros ficaram tristes, muitos membros da América choraram. Eu acompanhei esse evento. E o reverendo Sakua tinha falado uma vigília que notou-se a diferença, nota-se a diferença de um evento quando a nossa mãe está presente e de um evento quando a nossa mãe não está presente. Embora eles estivessem lá a cantar com força, não sei o quê, mas os seus corações não estavam felizes, porque a nossa mãe não estava lá, porque era suposto ela estar lá. Então imaginam como é que vai ser quando ela não estiver mais entre nós. Então nós temos que aproveitar, sugar todas as energias possíveis com toda a nossa força, fazer o que ela quer, de votarmos, porque daqui a algum tempo ela já não estará entre nós. Então, vamos orar para que ela consiga viver o máximo de tempo possível. Até ela tinha contado a história de alguém que viveu 180 anos na Coreia. E nós estamos a orar para que a nossa mãe também consiga viver esse tempo, embora nas nossas cabeças pareça impossível, né? E não é tão fácil assim, mas que a nossa mãe consiga viver o máximo de tempo possível, porque ainda há muita coisa a ser feita. Porém, a providência central hoje é o Chunguk, onde a providência irá concluir nesta era. Então, nós estamos na era da filha unigênita. Também é chamada as mulheres, as meninas, as mamás, de se unirem, de se levantarem, porque nós estamos na era da filha. Deus nunca teve filha. Hoje Deus tem filha, a verdadeira mãe. E as filhas também têm que se unir à filha central, que é a verdadeira mãe, para poder trabalhar. Não é? Então, as mulheres, as mamães também têm um papel fundamental na providência e nós sabemos disso. Sempre falou-se a mulher tem um papel fundamental, tanto na família, na sociedade e na providência. Então, nós estamos na época da filha e nós temos que nos unir à filha. Então, orar o John Simon também com força, orar com determinação. Então, temos que tentar informar-nos e caminhar com a providência. Caso contrário, seremos meros observadores. E a nossa mãe quer que nós estejamos aonde? Na linha da frente. A nossa mãe não quer que nós estejamos aqui, vamos à igreja no domingo, vamos sentar, orar aos pais celestiais e vamos para casa e acabou. Não. A nossa mãe quer que nós todos estejamos na linha da frente. Trabalhemos todos. Vamos trabalhar todos. Nós temos, por exemplo, as cotas, não é? Da entrada de Chongo, nós temos as cotas que nós vamos ter que dar, a nossa contribuição. Claro, nós vamos ter que trabalhar para isso, porque senão nós não conseguimos. Temos que ofertar, temos que fazer muitas coisas e o nosso trabalho, a nossa escola, nada disso vai nos impedir. As nossas ações, mesmo na escola, a nossa forma de ser, na escola, no trabalho, onde quer que seja, tem que ser em acordo com os verdadeiros pais, com o que Deus quer. Então, e a mãe acrescentou, no início do ano, ela acrescentou, ela pediu para falar de novo, tudo vai ser feito com quê? Responsabilidade. Então, onde quer que nós estejamos, o que nós estejamos a fazer, tudo tem que ser feito com responsabilidade e ajudarmos uns aos outros. Não vamos dizer que não é responsabilidade do fulano, fulano. A nossa mãe tinha lançado uma campanha que é trazer os membros antigos. Mesmo na Coreia, nós vemos no PIS TV, o grupo tal foi visitar a família tal, os membros que... Teve até um seminário dos membros que estavam fora há muito tempo, porque a nossa mãe não quer, ela não quer que as pessoas fiquem, ela não quer que ninguém fique. Ela quer que toda a gente vá, então vamos nos ajudar. Se o nosso irmão está fraco, vamos pegar na mão dele, vamos lá juntos. Porque, como a Hyun falou uma vez, Eugene, are you here? Uma vez a Eugene falou aqui no sermão dela que mesmo que o reino dos céus, ela consiga estar no reino dos céus, né? Tem a qualificação para tal. Se os amigos dela, se os irmãos no qual irmão da família biológica, os amigos, os irmãos, se não estiverem lá, será que ela vai estar no reino dos céus? O reino dos céus é um lugar onde tem alegria. O reino dos céus é um lugar onde tem paz, onde a gente sente. Mas se nós não tivermos os nossos lá, será que nós vamos ficar felizes? Será que eu vou ficar feliz, por exemplo, de não ver o meu marido lá? Será que eu vou ficar feliz se eu não ver a minha mãe lá? Será que eu vou ficar feliz se eu não ver os meus irmãos lá? Então nós temos que nos ajudar uns aos outros. Não vamos pensar que, como os cristãos dizem,
dizem a salvação individual. Não, a salvação aqui no movimento Unificação é familiar. E não estamos a falar só da nossa família física, embora seja, mas também da nossa família do coração, de nós, os membros. Então, vamos nos ajudar. Então, a nossa mãe não quer que ninguém fique. Então, vamos nos purificar para que nós possamos entrar no Chungong e receber Deus na nossa vida, Deus dentro de nós. E é isso. Ádio. Obrigada. Una-se comigo em oração. Queridos amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra e toda a humanidade, obrigado, Pai, pela dádiva, pela oportunidade, ó Pai, que Tu nos dás de estarmos aqui. Queremos agradecer imensamente pela vida e pela saúde e por estarmos aqui reunidos mais uma vez, Pai, no domingo, no dia da adoração, no dia de honrar a Ti e ouvir as Tuas belas palavras, Pai, que Tu nos inspiras. Nós queremos pedir ao Pai a força, a coragem, determinação, para que nós possamos cumprir, ó Pai, com sabedoria, com amor, Pai Celestiais, a Tua palavra, a Tua providência, aquilo que Tu nos pedes para nós fazermos, ó Pai amado. Queremos pedir a força, a coragem, para que nós possamos, ó Pai, saber realmente o que é que nós devemos mudar, para que nós possamos nos purificar, ó Pai, para entrarmos, ó Pai, na Tua casa, na Chongong, no qual foi um esforço grandioso dos verdadeiros pais, um esforço grandioso, ó Pai Celestial, da Tua filha unigênita. E hoje, Pai Celestial, graças a ela, nós estamos aqui, Pai. Nós queremos pedir ao Pai para que nós possamos, durante essa semana, pensar, ó Pai, refletir realmente naquilo que nós devemos mudar, ó Pai Celestial, e poder, ó Pai Celestial, pensar no que nós podemos oferecer a Ti, ó Pai, nessa época. Ó Pai amado, queremos agradecer, pedir para que nós possamos ter uma semana abençoada, seja com aqueles que irão à escola, ao trabalho, Pai, aqueles que estão a lutar arduamente na providência, Pai, mais que nós, Pai, na Coreia, em todos os países, em todas as nações, ó Pai, e que nós, Pai, possamos nos esforçar para nos unir, ó Pai, a Tua Filha unigênita, a Santa Mãe Han. Queremos, ó Pai, entregar essa oração nas Tuas mãos, com gratidão, em meu nome, Lisa, que serve a Santa Mãe Han. Ádio. Obrigada. Muito obrigado, Melissa. Ok. Eh, sim, este ano aqui é, pronto, como a Melissa falou, é o ano do, da Serpente Azul, que é baseado nos signos chineses. Cada signo cada ano é representado por um signo e, como a Melissa falou, este ano é da Serpente Azul, que simboliza a mudança. Eu acho isso muito importante ela ter falado, pronto, sobre as mudanças que verdadeiramente está a trazer, porque é um tempo em que está a haver muitas dúvidas, e o importante é que nós não devemos deixar essas dúvidas nos dominarem e impedirem a nossa fé de progredir. É importante ter dúvidas, mas essas dúvidas devem ser combustível que nos leva a procurar mais, a procurar saber mais. E se essas dúvidas não podem ser respondidas agora, temos de ter paciência, até que essas dúvidas possam ser respondidas. Hum, Vou agora, não tem anúncios, mas no próximo sábado, hum, vamos ter o workshop do Princípio Divino. Ah, sim. E no próximo domingo, dia 15 de fevereiro, ah, não, 15 não, 16 de fevereiro, o orador vai ser a Paula Berta, a Paula Berto, o MC vai ser o Moreno Berto e a escolinha vai ser a Beatriz. Ah, Vamos nos despedir agora das pessoas aqui do Zoom. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui e até ao próximo domingo.